Jesus disse que felizes, bem-aventurados são os pobres. É sobre isso que eu quero meditar com você. Bem-aventurados os pobres em espírito. Fique conosco até o final dessa meditação, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 6, versículo de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Bem-aventurados vós os pobres. Eu queria hoje dizer a você o seguinte: bem-aventurados os pobres em ofensas. Você precisa ser pobre em ofensa. Bem-aventurados os pobres em vícios. Bem-aventurado você que é pobre em vícios. Bem-aventurados você que é pobre e não tem nada em você que é do príncipe deste mundo. É sobre esse tipo de bem-aventurança que eu quero falar com você hoje. Você tem que ser pobre. Pobre das coisas do mundo. Você tem que ser pobre dos vícios. Você tem que ser pobre de ofensas. Você tem que ser pobre naquilo que é do demônio, naquilo que é do príncipe deste mundo. Você tem que ser pobre. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: feliz é você que é pobre em espírito. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, João 14, versículo 30, João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Olha que bonito isso. O demônio não tem nada em mim. Do demônio eu sou pobre. Eu não tenho nada do demônio em mim. Do demônio eu sou pobre. Assim deve ser sua vida, meu irmão, minha irmã. Do demônio você não tem nada. Você não faz parte do reino dele. Você não faz parte do mundo dele. Eu não quero nada do demônio na minha vida. Ei, eu não quero nada do demônio na minha vida. Nada, nada, nada. O demônio não tem nada em mim. Nada. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Pobres em vícios, pobres nos apetites deste mundo, pobres. O pecado não reina em nosso corpo mortal, pobres. Veja, isso é ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito significa que eu sou rico nas coisas de Deus e eu sou pobre nas coisas do mundo.
Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Conservar-se puro da corrupção deste mundo. Eu não tenho nada do mundo em mim. Deste mundo eu sou pobre. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Deste mundo eu sou pobre. Pobre de ofensas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que o ouvem. Ou seja, eu sou pobre de ofender as pessoas. Na minha boca tem pobreza nesse sentido. Essa pobreza que Cristo espera de nós. Ricos em relação a Deus. Ricos em virtudes, ricos em dons, ricos em bondade, mas pobres em vícios, pobres em ofensas, pobres nas coisas deste mundo. Escreve aqui nos comentários: eu quero ser pobre das coisas deste mundo e quero ser rico das coisas de Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. É isso mesmo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. É sobre isso que nós queremos meditar hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque Deus tem muitas coisas importantes a nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Por que que a igreja é a coluna da verdade? Repito, por que a igreja é coluna da verdade? Antes, eu nem tinha preparado essa passagem. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 14, João 14, versículo 6. João 14, 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Portanto, em Jesus não há mentira. Em Jesus não há falsidade, em Jesus não há engano, em Jesus há verdade. Ok? Você crê nessa palavra? Eu já pergunto para você, você crê nessa palavra? Em Jesus não há mentira, em Jesus não há engano, Ele é a verdade. E olha o que esse Jesus falou. Agora vamos para outra palavra, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, está falando sobre Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, Jesus é a verdade e Ele está constituindo a sua igreja. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: Jesus poderia ter feito alguma igreja mentirosa? Jesus, sendo a verdade, poderia ter feito alguma igreja que fosse nos enganar? Claro que não. Da verdade não provém a mentira, da verdade não provém o engano. Se Jesus é a verdade e Jesus está instituindo a igreja dele, veja, a minha igreja, está escrito aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se a igreja de Jesus está fundamentada na verdade. Então é por isso que a palavra de Deus está dizendo hoje, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja de Cristo não erra. Ah não, a igreja erra sim. Cuidado. Talvez você está querendo se referir que os homens da igreja erram, que os homens da igreja são pecadores. Eu não estou falando dos homens da igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando da doutrina dos apóstolos, eu estou falando da doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. E esta não erra, minha gente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Essa é a nossa igreja. O que é a igreja? A igreja é aquilo que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 18. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Jesus aqui está dando autoridade para a igreja. A igreja não vai errar. Ora, meus irmãos, se a igreja de Cristo, a qual Ele é o cabeça, pudesse errar, então Cristo, qual seria a força de Cristo? Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não pode errar. Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não pode errar. Veja, aqui está a minha cabeça. Onde que vai meu corpo? O meu corpo vai onde a cabeça manda. Onde vai a igreja? A igreja vai onde Cristo manda. Cristo é a cabeça da igreja, então a igreja não pode errar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Veja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui está fundamentada a nossa igreja, na doutrina dos apóstolos. E por isso a gente não erra. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Os apóstolos foram os que conviveram com Cristo. Escreve aqui nos comentários. A minha igreja é o fundamento da verdade. A minha igreja é coluna e fundamento da verdade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Você sabia que a boca fala daquilo que o coração está cheio? A sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Portanto, se o seu coração está cheio de Cristo, Cristo vai sair pelos seus lábios. Se o seu coração está cheio de mundo, o mundo vai sair pelos seus lábios. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 6, versículo de 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos.
Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu repito, se o teu coração está cheio de Cristo, a tua boca vai exalar Cristo. Se o teu coração está cheio do mundo, a tua boca vai exalar mundo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Deixa essa palavra cair no seu coração. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Nenhuma palavra má. Mas só a que for útil para a edificação. Só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja os que o ouvem. A palavra de Deus está sendo clara. Nenhuma palavra má deve sair da sua boca. Tudo que sai da sua boca deve ser para edificar a vida das pessoas. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Então eu não posso falar tudo que eu quero. Então a Bíblia está deixando claro que existe sim algumas palavras más, existem coisas que não deveriam sair da nossa boca, existem coisas que são mundanas. E o segredo está aqui, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Cristo, a minha boca vai falar de Cristo. Se o meu coração está cheio de mundo, a minha boca vai falar coisas do mundo. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo de 10 a 12. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Olha que interessante, da mesma boca pode vir a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim, não convém que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a figueira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Então é muito triste quando da mesma boca saem bênção e maldição. Com você não deveria ser assim. Que da sua boca só saiam palavras que edifiquem os outros, edifiquem as pessoas. Ou seja, que na tua boca esteja Cristo. Que na tua boca esteja Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isto falei. Também nós cremos e por isso falamos. Veja, eu falo aquilo que eu creio, eu falo aquilo que eu acredito, eu creio em Cristo e por isso eu falo de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com a tua boca,
confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus está deixando claro para mim e para você que da minha boca deve sair Cristo. Você deve exalar Cristo. Veja, quem tem Cristo, exala Cristo. Exala Cristo nas suas atitudes, exala Cristo nas suas palavras. Eu não estou falando que você vai falar de Jesus o dia inteiro, mas da sua boca não sairá palavras más, não sairá nada que denigra a imagem e a vida das pessoas. Escreve aqui nos comentários: Cristo em meus lábios. Cristo em meus lábios. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você precisa tomar muito cuidado para não ser enganado por doutrinas falsas. Existem hoje muitas doutrinas falsas. Frei, mas o que o Senhor atribui a uma doutrina verdadeira? A doutrina de Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, qualquer doutrina que não tenha o seu fundamento em Cristo, ela é perigosíssima. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 2, versículo de 6 a 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele. Enraizados nele, edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos pecados não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Preste atenção. Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana. Veja, a doutrina de Cristo, ela não está baseada em tradição humana. E remontando a forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Qual é a verdadeira doutrina? É aquela que se fundamenta em Cristo. Irmão, irmã, você não pode ser enganado. Existem muitas por aí, mas a que você deve se fundamentar, a doutrina que você deve seguir,
é aquela que está fundamentada em Cristo, é aquela que está fundamentada na palavra de Cristo. Abra aí sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 20 a 21. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Veja, cuidado com falsos conhecimentos. Muitos se desviaram da fé por causa disso. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente, só existe um evangelho, minha gente, um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Não pode ter uma doutrina diferente desta. É isso que os apóstolos estão pregando, mesmo que um anjo baixasse do céu pregando algo diferente do que está aqui, não acredite nele. Efésios 4,14. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Não podemos ser crianças que são levadas ao sabor das ondas, qualquer lugar, qualquer doutrina. Não. Você precisa estar fundamentado em Cristo, fundamentado na palavra de Cristo. Você não pode se deixar enganar. E por isso a palavra agora em 1 João capítulo 4, versículo 1 é importantíssima. Caríssimo, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Você precisa examinar se aquilo é de Deus ou não, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Você não pode se deixar enganar. A doutrina que você segue é aquela que está baseada em Cristo. Escreve aqui nos comentários: a doutrina que eu sigo é aquela que está baseada em Cristo. Fora de Cristo é falso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.